Daniel, capítulo 11. E eu, no primeiro ano de Dario, o Medo, me mantive firme para ajudá-lo e sustentá-lo, e agora te anunciarei a verdade. Surgirão ainda 3 reis na Pérsia. Depois o quarto acumulará mais riquezas que todos eles. E quando se tiver tornado poderoso por suas riquezas, levantar-se-á contra todos os reinos de Javã. Surgirá então um rei guerreiro, o qual dominará um vasto império e fará o que bem lhe aprouver. Logo, porém, que se tiver estabelecido, seu reino será destroçado e dividido entre os 4 ventos do céu, e não em proveito de sua descendência, e não será mais governado como ele o havia feito, porque seu reino será extirpado e entregue a outros, e não a seus descendentes. O rei do sul tornar-se-á poderoso, mas um de seus príncipes o ultrapassará em poder, e seu império será maior que o dele. Alguns anos mais tarde, eles celebrarão uma aliança, e a filha do rei do sul virá para junto do rei do norte, para se ratificarem os acordos. Mas a força do seu braço não a sustentará, nem a sua descendência subsistirá. Ela será entregue, ela com os da sua comitiva e o seu filho, bem como que teve poder sobre ela. A seu tempo, um rebento de suas raízes se levantará em seu lugar. Ele marchará contra as muralhas e penetrará na fortaleza do rei do norte, e os tratará como vencedor. Até seus deuses, suas estátuas e seus objetos preciosos de ouro e prata serão o espólio que ele arrebatará para o Egito. Depois, por alguns anos, manterá distância do rei do norte. Este, por sua vez, virá contra o reino do rei do sul, e depois retornará para o seu território. Seus filhos levantar-se-ão e reunirão uma multidão de forças poderosas, e um deles avançará, desdobrar-se-á, passará e levará o ataque até a sua fortaleza. Então o rei do sul, exasperado, partirá em guerra contra o rei do norte, o qual recrutará imensa multidão, mas a multidão será entregue em suas mãos. Sendo aniquilada essa multidão, seu coração se exaltará, ele fará cair dezenas de milhares, mas não crescerá em força. O rei do norte voltará depois de recrutar multidões mais numerosas que as primeiras. Após alguns anos, ele irromperá com um grande exército e abundante equipamento. Nesses tempos, muitos se insurgirão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a visão, mas eles hão de cair. Virá então o rei do norte, o qual construirá terraplenos, e se apoderará da cidade fortificada. As forças do sul não o deterão, e nem mesmo a elite do seu povo terá a força de resistir-lhe. O invasor fará o que bem quiser, pois ninguém poderá detê-lo, e se estabelecerá no país do esplendor, levando em suas mãos a destruição. Ele terá em mente conquistar todo o seu reino. Fará um pacto com ele e lhe oferecerá uma dentre suas filhas para arruiná-lo. Mas isso não dará resultado e ele não o conseguirá. Então se voltará para as ilhas e conquistará diversas delas. Mas um magistrado porá fim à sua arrogância, sem que ele possa revidar-lhe o ultraje. Ele voltará ainda seus olhares para as cidades fortificadas do seu próprio país, mas vacilará
cairá e não mais será encontrado. Em seu lugar surgirá outro, o qual fará passar um exator pelo esplendor do seu reino. Em poucos dias ele será eliminado, mas não à vista de todos, nem na guerra. Em seu lugar levantar-se-á um miserável, a quem não se dariam as honras da realeza, mas ele se insinuará sorrateiramente e à força de intrigas apossar-se-á do reino. As forças de guerra serão dispersadas diante dele e até aniquiladas, o mesmo sucedendo a um príncipe da aliança. A despeito de pactos firmados, ele agirá com perfídia, e crescerá e se fortificará, embora com poucos partidários. Sorrateiramente penetrará nas regiões mais férteis da província, e fará o que não haviam feito seus pais, nem os pais de seus pais. Distribuirá despojos, lucros e riquezas entre os seus, maquinando planos contra cidades fortificadas, mas isto até certo tempo. Dirigirá então sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. O rei do sul, por sua vez, entrará na guerra com um exército extremamente grande e poderoso, mas não poderá resistir, porque se urdirão conjurações contra ele. Os que comem à sua mesa o arruinarão. Seu exército será destroçado e muitos cairão mortalmente feridos. Ambos esses reis, com o coração voltado para o mal, falarão mentirosamente à mesma mesa, mas nada conseguirão, porque ainda há um prazo antes do tempo marcado. Ele voltará para o seu país com grandes riquezas, tendo no coração más intenções contra a aliança sagrada. Ele as realizará e então retornará à sua terra. No tempo fixado voltará em campanha contra o sul, mas o fim não será como o começo, pois navios do Cetim virão contra ele, tirando-lhe a coragem. Por isso, ao voltar, ele enfurecer-se-á contra a aliança sagrada, e de novo agirá de acordo com os que abandonam a aliança sagrada. Tropas enviadas por ele virão profanar o santuário, cidadela, e abolirão o sacrifício perpétuo, ali introduzindo a abominação da desolação. Os que transgridem a aliança, ele os perverterá com suas lisonjas, mas aqueles que conhecem o seu Deus agirão com firmeza. Os homens esclarecidos dentre o povo darão a compreensão a muitos, mas serão prostrados pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pela pilhagem, durante longos dias. Ao serem oprimidos, pequeno será o auxílio que de fato receberão. Muitos, porém, pretenderão associar-se a eles por intrigas. Entre esses homens esclarecidos, alguns serão prostrados, a fim de que entre eles haja os que sejam acrisolados, purificados e alvejados, até o tempo do fim, porque o tempo marcado ainda está por vir. O rei agirá a seu bel prazer, exalando-se e engrandecendo-se acima de todos os deuses. Proferirá coisas inauditas contra o Deus dos deuses e, no entanto, prosperará até que a cólera chegue a seu cúmulo, porque o que está decretado se cumprirá, sem consideração para com os deuses de seus pais, sem consideração para com o favorito das mulheres, ou para com qualquer outro deus. É a si mesmo que ele exaltará acima de tudo. Mas cultuará em seu lugar o Deus das fortalezas, cultuará com ouro e prata, pedras preciosas e joias, um Deus que seus pais não conheceram. Como defensores das fortalezas, tomará o povo desse Deus estrangeiro e dará grandes honras àqueles que ele reconhecer, conferindo-lhes autoridade sobre a multidão e
concedendo-lhes a terra em arrendamento. No tempo do fim entrará em luta com ele o rei do sul, contra o qual o rei do norte se lançará com seus carros de guerra, seus cavaleiros e seus numerosos navios. Ele entrará em suas terras e invadindo as atravessará e penetrará no país do esplendor, onde muitos cairão. Estes, porém, hão de escapar de suas mãos. Edom, Moabe e os sobreviventes dos filhos de Amon. Ele continuará a estender a mão sobre outras terras, e a terra do Egito não lhe escapará. Tornar-se-á dono dos tesouros de ouro e prata e de todas as preciosidades do Egito, e os líbios e cuxitas pôr-se-ão a seus pés. Mas virão perturbá-lo notícias provindas do Oriente e do Norte, e ele partirá com grande furor para destruir e exterminar a muitos. Armará as tendas do seu palácio entre o mar e a montanha do santo esplendor, e chegará a seu termo, sem que ninguém lhe venha em auxílio.